Mas é isso, né? A gente vive num país que não investe em educação, que não investe em pesquisa, que não investe em várias coisas, que dificulta para que isso funcione, né? Na teoria é lindo, mas na prática não acontece e a gente viu toda a mobilização que vem acontecendo desde que o novo ensino médio passou a valer, né? De fato, hoje a gente entende que a relação de professor e aluno já não é mais aquela relação em que o professor está aqui e o aluno está aqui. É uma relação em que o professor está aqui, o aluno está aqui e a gente troca conhecimento, né? Mas ainda precisa existir o lugar do respeito, né? E o professor, enquanto ali na frente da sala, ele precisa minimamente conseguir controlar a sua turma, né? Sim. Então, assim, eu passei particularmente por situações em que eu chamava a atenção de um determinado aluno e ele, eu vou filmar isso e vou mostrar para o meu pai, ou vou levar para a coordenação e meio que a gente perde um pouco da autonomia mesmo da sala de aula, né? Então, acho que é esse que é a problemática, né? De não inverter esses valores, dos pais não chegarem na escola e questionar para o professor por que meu filho tirou uma nota baixa, ao invés de perguntar para o filho por que você tirou a nota baixa, né? Como se a culpa fosse de fato do professor. Estamos de volta com Desenrolados aqui na TVT. E agora, Lucas, está na hora do nosso Papo Cabeça, que hoje tem como tema central a educação. É isso mesmo, Lari. E a nossa entrevistada do Papo Cabeça de hoje é professora de Biologia, embaixadora de cotas da Uni, influenciadora digital e ganhou também projeção nacional ao participar do reality show Big Brother Brasil no ano passado. Gessilane Alves, bem-vinda aqui ao Desenrolados. Primeiro quero dizer obrigada pelo convite. Que estúdio lindo, estou emocionada de estar aqui. Muito legal. Que legal. A gente acha também um xodózinho, né? É isso. Jessi, obrigado por ter aceito o convite, participar aqui dessa entrevista com a gente. E Jessi, a gente sabe que você, como disse, né, você ganhou bastante projeção ao participar ano passado do Big Brother, mas eu queria que você começasse explicando um pouco pra gente como que você chegou nessa área da educação. Você é professora de Biologia. De forma resumida, conta um pouquinho da sua história de vida. Em que momento que você decidiu ser professora? Parece que teve uma outra professora que te inspirou aos 12 anos, é isso? Exato, conta pra gente. Eu sempre conto essa história, né? Porque é isso, eu sempre digo que hoje eu tô no lugar de influenciadora, mas que eu sempre fui, na verdade, porque o professor é o influenciador, inclusive Sim. me tornei uma por conta disso, né? Mas, assim, eu sempre fui muito dedicada, sempre gostei muito de estudar, a escola era um lugar que eu gostava de estar, e a minha mãe sempre dizia que se eu não estudasse, eu não ia ter um futuro, que as coisas não iam acontecer, então eu usava isso como estímulo, né? Com 12 anos, numa aula de ciências, eu olhei para a professora e falei assim, nossa, mas isso é muito interessante. Professora, qual faculdade você fez? Aí ela disse, eu fiz ciências biológicas. Aí eu, então eu vou fazer isso. E daí em diante eu decidi que eu seria bióloga. Então terminei a escola, já fui direto para a faculdade, cursei biologia. Aí quando eu terminei a faculdade, né, quando eu estava na verdade quase terminando a faculdade, eu fazia licenciatura e bacharelado junto, né? Porque licenciatura era um período de 3 anos, bacharelado 4. Só que dava para fazer ao mesmo tempo. Tá. E aí eu percebi que era mais fácil eu já ir para a sala de aula por conta da dinâmica de tempo de formação. Como eu já estava com diploma de licenciada, falei, então vou para a sala de aula. Mas não porque eu de fato queria dar aula, porque eu gostava muito do conteúdo de biologia. Mas eu não sabia se eu tinha essa dinâmica de sala de aula e tudo mais. E aí eu comecei a dar aula por ter o diploma, e aí à medida que eu fui dando aula, eu fui percebendo que eu gostava de fazer aquilo. E aí eu aprendi a dar aula dando aula, então foi basicamente isso que aconteceu, assim. Que legal. E a gente estava até comentando com a Larissa outro dia essa função do professor mesmo, né? Que inspira a gente estava falando sobre escola, essas coisas, e de fato é isso, né? Muitas vezes a pessoa resolve se tornar médico, ou enfim, qualquer outra profissão por conta muito da influência do professor, né, Lari? É bem isso. E bom, vamos, nesse universo de professor, vamos falar de coisa que só quem é professor entende e pode falar com base, né, Jessi? Sobre a reforma do ensino médio, como que você avalia isso? O que você acha dela? Eu participei, acho que no início, em 2017, quando começou a fazer aquelas consultas públicas na escola, a gente tinha assim um dia inteiro que a gente tinha que falar só sobre isso, e a gente recebia vários documentos e tinha que analisar e colocar nossas opiniões. Então eu participei desse processo de construção inicial e eu concordo que o modelo atual já é um modelo que não nos cabe mais, né? De fato, a educação ela precisa avançar. A gente está vivendo na era da tecnologia, a gente precisa de mais recursos didáticos em sala de aula, de novas ferramentas. Mas é isso, né? A gente vive num país que não investe em educação, que não investe em pesquisa, que não investe em várias coisas, que dificulta para que isso
funcione, né? Na teoria é lindo, mas na prática não acontece, e a gente viu toda a mobilização que vem acontecendo desde que o novo ensino médio passou a valer, né? E eu vi recentemente que eles alteraram também a carga horária, tirando algumas horas da educação básica, das matérias básicas, e eu não sei como isso vai ficar. Mas é isso, né? Eu acho que a gente precisa, sim, atualizar, mas acho que ainda precisa de mais investimento, de mais profissionalização para os professores e tudo mais para conseguir, né? Porque não dá para pegar um professor de biologia e querer que ele desenvolva todas as outras temáticas que estão relacionadas à área, que na verdade não é sobre necessariamente, né? Então acho que é mais nesse caminho aí. É isso, e também, ainda pegando o gancho dessa questão da precarização, nos últimos 4 anos, principalmente, muito inflamado por conta do último governo, houve muito, acho que talvez, não sei se ataque é a palavra, mas aos professores, até dos próprios alunos, falando em doutrinação, filmando o professor em sala de aula. Como você, nesse lugar de professora, avalia essa inversão de valores? Não, isso eu acho que é muito triste, eu acho que é um problema social mesmo, que a gente precisa trabalhar na base, né? Porque, assim, de fato, hoje a gente entende que a relação de professor e aluno já não é mais aquela relação em que o professor está aqui e o aluno está aqui. É uma relação em que o professor está aqui, o aluno está aqui e a gente troca conhecimento, né? Mas ainda precisa existir o lugar do respeito, né? E o professor, enquanto ali na frente da sala, ele precisa minimamente conseguir controlar a sua turma, né? Sim. Então, assim, eu passei particularmente por situações em que eu chamava a atenção de um determinado aluno e ele, eu vou filmar isso e vou mostrar para o meu pai, ou vou levar para a coordenação, e meio que a gente perde um pouco da autonomia mesmo da sala de aula, né? Então acho que é esse que é a problemática, né? De não inverter esses valores, dos pais não chegarem na escola e questionar para o professor por que meu filho tirou uma nota baixa, ao invés de perguntar para o filho por que você tirou a nota baixa, né? Como se a culpa fosse de fato do professor. Então, acho que é isso, é uma questão meio que social mesmo, de trabalhar isso desde os pequenos, para que eles entendam que o professor ainda é o professor, né? Mesmo sem esse lugar de doutrinação, de o professor dizer como tem que ser tudo, mas que haja o respeito, né? E quando você passou por uma situação parecida dessa, do aluno querer te filmar e coisa do tipo, como que você reagiu, como que você se portou? Nossa, acho que o primeiro é um baque, né? Um impacto de tipo assim, nossa, como assim? Agora eu não posso falar mais minimamente como lidar com a minha turma, porque eu posso ser filmada ou isso pode repercutir, porque também tem esse lugar, né, que às vezes a gente fala uma coisa de um determinado jeito e isso chega nas pessoas de outro, né, então assim, o que eu pude fazer naquele momento é retirar o aluno de sala, levar para a coordenação e tentar resolver isso com coordenação e direção nesse sentido, sabe? Porque acho que é isso também. Às vezes a gente fica ali em sala de aula, acontece essas situações, a gente deixa passar e aí isso vai ser potencializado depois, né? Então, pontualmente, tentei resolver dessa forma e aí foi seguindo. Mas assim, querendo ou não, durante a pandemia, acho que isso ficou também muito forte, porque aí eles já tinham acesso muito mais fácil ao celular, muito mais fácil a essa comunicação, então tudo acontecia muito rápido, né? Às vezes a gente falava alguma coisa, o menino gravava a tela, já levava isso para os pais, você chamava a atenção de uma forma mais incisiva, isso já repercutia, então tem todas essas questões, né? Jessie, você falou que a tecnologia é muito importante para continuar, né? Para ter essa base aí do ensino, que hoje em dia é tudo a base da tecnologia. Mas agora tem uma coisa que está em discussão aqui no estado de São Paulo, que é a relação dos livros e das apostilas, que agora não é mais uma coisa física, né? Eles querem que seja tudo virtual. O que você acha disso, você como professora? Gente, eu acho que assim, tem que ter os dois lados, assim, eu acho que não dá pra gente colocar tudo no virtual ou tudo no impresso, sabe? Porque cada um aprende de um jeito. A gente tem várias teorias que mostram que cada um tem uma forma de aprender. Algumas pessoas aprendem mais lendo, outras lendo e ouvindo, outras vendo, então outras no contato mesmo. Então acho que a gente precisa manter também os livros impressos, porque tem aluno, e fora a questão de acesso, né? A gente sabe que o Brasil tem a situação da educação super precarizada. Não vai chegar tablet para todo mundo, para todas as escolas do país, para todo mundo ter acesso ao material didático, né? Então, acho que tem que ter essa preocupação e esse cuidado ainda, sabe? É verdade. Sempre tem que estar atento a essas questões, que o Brasil é um país tão continental, plural, né? É verdade. A gente viu isso bem na pandemia, muito, né? Tantos lugares sem acesso, sem celular, sem E fora que tem essa diferença também da escola particular para a escola pública, né? Na escola, eu tive, o início da pandemia, consegui perceber essa diferença, porque eu tinha contato com a escola pública e estava trabalhando na escola particular. Então, assim,
percebi que demorou muito tempo para que a escola pública conseguisse minimamente voltar às aulas, mesmo que fosse online ali pelo WhatsApp que fosse, sabe? Então, assim, é muito diferente. E aí, quando você coloca no Brasil macro, você tem lugares que até hoje a internet não funciona direito, sabe? Recentemente, eu tive a oportunidade de ir para o Acre para conhecer uma comunidade indígena e eu conheci também uma comunidade extrativista, né? E lá, eu conheci uma pessoa de dentro da comunidade e ela me contando isso, que durante a medição ela acompanhou, mas ela não conseguia voltar porque não tinha internet. E aí se eu falo assim, mas a internet não chega em todos os lugares do Brasil. Aí tem gente que fala, chega, tem gente que acha que hoje todos os lugares do país chega a internet. E aí você tem uma situação como essa, por exemplo, levando para o lugar de um programa que a pessoa assistiu e gostaria de voltar e não consegue. Imagina isso quando se trata de educação, né? Da importância de você ter esse acesso, né? Então, não chega, gente. É verdade, com toda certeza. E ainda falando nessa questão de democratização de acesso, você usa muito a sua influência para levar conhecimento às pessoas. Você tem quantos seguidores atualmente no seu Instagram? Hoje eu estou com 1,6 milhões. Pois é, e é para esses seguidores que você leva o Gessiologia, né? Que é o seu quadro onde você traz ali dicas de biologia. A gente tem até esse VTzinho, vamos rodar aqui para a gente ver um pouquinho do trabalho da Jessie. Você já se perguntou por que o girassol se vira para o sol? Isso acontece por meio de um mecanismo chamado de heliotropismo, em que hélio se refere a sol e tropismo a movimento, ou seja, é o movimento da planta guiado pela luz do sol. Esse movimento somente ocorre na fase de crescimento da planta, porque existe um hormônio chamado de auxina, que é responsável pelo alongamento celular e crescimento vegetal. Porém, a auxina é um hormônio vegetal que é averso à luz e por isso tende a se acumular no lado que está oposto a ela. Assim, o caule cresce mais nesse ponto e isso promove uma curvatura do caule para o lado de onde vem a luz. Por isso, o girassol se movimenta conforme a direção solar, pois a auxina está apenas tentando se proteger do sol. Outra curiosidade sobre o girassol é que ele, na verdade, não é uma flor, e sim uma inflorescência, que é um conjunto de flores. Isso mesmo, cada pontinho marrom no centro é uma flor isolada e cada pétala parte de uma flor periférica que juntas atraem os polinizadores. Tá passada? Tô passada. Estamos passados, né? Meu, que legal. A gente estava até Muito, né? comentando aqui enquanto rodava o VT que a gente não sabia disso, de que cada... Então não é uma flor. Não, todo mundo olha pro girassol, vê as pétalas e o miolo, né? Aham. Isso tudo acha que é uma flor, e na verdade não é. Cada pontinho dentro do miolo é uma flor isolada e as flores que estão na periferia produzem uma pétala sozinha. E aí todas as pétalas juntas chamam os polinizadores, né? Que fica aquele negócio bonito, chamativo, e aí vem. Que legal. E olha, se você quiser continuar acompanhando esses e outros conteúdos do Gessiologia, acessa lá o Instagram da Jessie, está aparecendo aqui embaixo na nossa tela, que tem mais episódios vindo aí nessa terceira temporada, né? Jessie, e aí é isso, né? Como eu disse, você está usando essa sua influência para educar as pessoas, levar conhecimento. Como que você enxerga essa questão das redes sociais? Você acha que é um potencializador para distribuir esses conhecimentos? Como que as escolas poderiam se apropriar mais disso também? Nossa, eu sempre, assim, desde da minha primeira experiência em sala de aula, sempre achei que era muito importante ter esse lugar da internet e da tecnologia para dentro da sala de aula, sabe? Porque, assim, é uma coisa que chama a atenção dos alunos, é uma coisa que já faz parte da vida deles, eles nasceram nessa era, então Exato. óbvio que isso chama muito mais atenção, óbvio que é muito mais interessante eu ver um vídeo na tela do que o meu professor ali na frente falando sobre aquilo. E olha isso, esses vídeos aí, ó, 1,5 minutos, eu consigo trazer conteúdo que provavelmente eu passaria em sala de aula em 50 minutos. Então, acho que é isso, né? A gente consegue mobilizar, de certa forma, o interesse do aluno. E não é que a gente precisa fazer só isso, né? Eu acho que não, acho que é essa mistura mesmo, de ter uma aula super conteudista num dia, no outro, a gente ter uma produção de conteúdo audiovisual por parte dos alunos, criar uma página do Instagram da escola para compartilhar o conteúdo que o aluno está produzindo. Eles adoram, eles, nossa,
eu vou fazer, porque vai pro Instagram da escola, sabe? Então, assim, é muito divertido. E eu sempre fui essa pessoa das redes também, eu sempre gostei muito. Mesmo antes do programa, eu já produzia alguns conteúdos voltados para educação, eu já trabalhava com recursos tecnológicos em sala de aula, aplicativos, jogos, para que eles pudessem usar o celular na aula. Eles amam, né? Porque é isso, eles têm esse contato, eles gostam de estar ali usando o celular, a internet. Então, poder desvincular do que não tá, que tá fora da sala de aula e falar assim, olha, dá para você aprender aqui também, é muito legal, né? E agora, com a evidência que o programa me deu, eu tô fazendo isso, porque eu acho que é isso, né? Eu consigo chegar em muito mais pessoas. E eu vejo nos comentários dos meus vídeos, né, a galera falando, ai, tô trabalhando esse conteúdo essa semana, professor, tô trabalhando esse conteúdo essa semana, já vou mostrar para os meus alunos. Ou então, nossa, meu filho está estudando isso, já vou mostrar para ele. Ou então, nossa, como assim? Eu aprendi isso errado a vida inteira, tô com, sei lá, quase 40 anos e não sabia. Então é isso, sabe? Mostrar que a biologia pode ser divertida, pode trazer curiosidades interessantes que a gente nem imagina, né? Então eu acho que é bem legal. Uhum. E, Jess, agora vamos falar, a gente teve o congresso da UNE recentemente, né, em julho, a União Nacional dos Estudantes, e você, além de ser a embaixadora de cotas da UNE, você também foi a cerimonialista. Jess, eu queria que você contasse um pouco pra gente como que foi estar lá, participar de tudo isso, mas eu tenho mais uma perguntinha que eu quero emendar, que é, você, Jess, participou de um reality show, né, ficou conhecida, mais conhecida, e geralmente as pessoas que participam de reality, depois que elas participam, né, elas vão só para esse lado do influencer, mediático, né? Exato. E você não, você quis continuar com essa coisa da educação. Por quê? Primeiro porque eu sempre fui essa pessoa envolvida com pautas sociais e que tivessem impacto direto na vida das pessoas. Tanto que eu escolhi ser professora, né? Então, isso sempre foi uma coisa muito importante, assim, pra mim. Segundo, de verdade, eu nunca quis ser uma pessoa famosa. Quando eu pensei em me inscrever pro BBB, não era porque eu queria ser super famosa ou viver uma vida totalmente, sei lá, glamurosa ou coisa do tipo. Era muito pelo lugar da transformação, de ver ali uma oportunidade, uma possibilidade de mudar a minha vida. E quando eu saí, eu percebi que isso era possível, mesmo sem ter que muitas coisas que as pessoas esperavam de mim, que talvez seja esse lugar, que também não é um problema, mas que não combinava comigo, assim, sabe, enquanto indivíduo. Então, acho que é isso. Eu decidi que o meu caminho era continuar usando essa visibilidade para falar sobre aquilo que eu já era, sobre aquilo que eu já falava na minha vida, com os meus alunos, com os meus amigos, sobre as atividades que eu gostava de participar, que era estar ali envolvida em experiências que relacionavam ao meio ambiente, falando sobre pautas de educação, sabe? E voltando para a pergunta em relação à UNE, né? Quando eu saí do programa, eu recebi o convite meses depois, né, para ser embaixadora de cotas. E aí eu já fiquei super empolgada. Nossa, como assim? Eu vou ser embaixadora de cotas. Porque é isso, as cotas foram muito importantes na minha vida, né? Hoje eu tenho mestrado em biologia graças às cotas, né? Graças a outras políticas públicas também que eu tive a oportunidade de estudar. Então eu tenho um apego muito grande com as cotas. E aí me tornar embaixadora, e aí eu até comentei que em fevereiro eu já tinha sido convidada para fazer a leitura do manifesto de cota, a favor das cotas lá na Bienal, no Rio de Janeiro, que era um evento gigantesco, e depois veio esse convite. E aí eu já fiquei pensando, gente, eu vou ser a cerimonialista do maior encontro político da juventude brasileira. Olha isso, olha o lugar de impacto que isso tem. Só de falar já dá um impacto, já era emocionante. E aí depois eu fiquei sabendo que seria o mesmo dia em que o presidente estaria lá fazendo a fala e o Mujica também. Então era um outro lugar que eu já estava assim na expectativa. E eu até comentei mais cedo com o Lucas que acho que é nesse lugar também que eu estava ali vivendo um sonho sem saber que aquilo era. Eu só percebi, porque enquanto tudo acontecia, eu me arrepiava e o sentimento era, caraca, eu tô realizando um sonho. Quando, na verdade, eu nunca sonhei com aquilo, né? Qual a perspectiva que eu tinha de um dia estar morando lá no Goiás, passei a vida inteira passando perrengue, usando a educação para resolver a minha vida e coisas do tipo. E, de repente, eu sonhar que um dia eu estaria fazendo um discurso para convidar o presidente para falar. Nunca, né? Então, enquanto aquilo acontecia, era como se eu estivesse realizando um sonho que eu ainda nem tinha sonhado, sabe? Foi incrível e eu acho que é isso, é o impacto que tem. E usar as minhas redes para isso me deixa muito feliz, sabe? Porque, de verdade, transforma, gente, transforma. Exato. Ai, nossa, a gente fica até emocionado, né, com a fala dessa. Pô, Jess, que legal. E é isso, a gente adorou bater esse papo com você.
Queria aproveitar esse finalzinho aqui da nossa entrevista para te perguntar sobre reality. Você participou do Big Brother, você participaria de um outro reality ou depois da primeira experiência tá tudo certo? E quais são os planos para o futuro? Confinamento, eu não sei se eu tô pronta de novo, porque mexeu muito com o meu psicológico. É muito doido, né? Ainda tô nesse momento de entender, por mais que já tenha passado mais de um ano da minha edição, mas é muita coisa e é muito complexo, né? Mas assim, eu tenho muita vontade de participar desses realities de sobrevivência, até comentei mais cedo, né? Então assim, eu fico sempre, né, deixando aí no ar. Gente, me convida pro reality de sobrevivência, que eu vou mostrar que eu consigo aquela, né? Mas eu acho que mais nessa pegada, assim, eu acho que vale muito. É um outro tipo de reality, não necessariamente desse de confinamento e convivência, que é muito difícil. Jessie, um recado para você deixar para os jovens que estão aí, não sabem o que quer fazer de faculdade, de vestibular, que se segue, se faz faculdade ou se não faz, que recado que você deixa para eles? Olha, eu sempre digo que não tem que nada, né? Não tem que ser o lugar, porque quando eu era adolescente, eu sempre ouvia que eu tinha que fazer faculdade para ser alguém, eu tinha que, sabe, nesse lugar para ser um indivíduo de sucesso na sociedade. E eu entendi que a educação é o que transforma. E não necessariamente eu preciso ter um diploma me dizendo que eu sou graduado em um determinado, sabe? Mas que eu busque conhecimento, que eu me especialize naquilo que eu quero fazer. Então, se você quer ser um influencer, você precisa estudar. Você precisa entender como que funciona o marketing digital, como utiliza uma câmera, como fala na frente. Tudo isso é estudo. Você não necessariamente vai ter um diploma que fala que você sabe aquilo, sabe? Então, assim, qualquer coisa que você quiser fazer, você precisa estudar. E eu acho que é nesse lugar, sabe? Conhecimento, adquirir conhecimento. Se quer fazer faculdade, faz faculdade. Quer escolher um curso? Escolhe o seu curso. Não vai para esse lugar de, porque minha mãe quer que eu faça isso, e meu pai quer que eu faça... Gente, minha mãe queria que eu fizesse contabilidade, sabe? Mas assim, quer estudar? Tá, queria fazer biologia, fui lá e fiz. Então, quer estudar, quer fazer faculdade? Escolhe o seu curso e vai fazer a sua graduação. Não quer fazer faculdade? Quero ser qualquer outra coisa, sei lá. Estuda, procura conhecimento sobre aquilo que você quer fazer. Quanto mais conhecimento você tem, mais poder você tem. E as pessoas não querem que a gente tenha poder sobre as nossas próprias vidas, sobre aquilo que a gente quer fazer, sobre aquilo que a gente é, né? Então, eu acho que é isso. Educação transforma e a gente precisa estudar, adquirir conhecimento para isso. É isso. É isso, pessoal. Essa foi Jessilane Alves aqui no Desenrolados. E olha, você que assistiu o nosso vídeo até aqui, deixa um like aí, tá no nosso canal aqui da Rede TVT. Deixa um like, comenta aí o que você achou. E sábado que vem a gente tá de volta. Que horas, Larissa? 5h30, pontualmente. É isso, pessoal. Tchau. Até semana que vem.